Então, gente, hoje eu trouxe a Camila, ela é enfermeira, graduada pela UFSC, pós-graduanda em cannabis medicinal e pós-graduanda em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos. Seja bem-vinda, Camila, vamos conversar um pouquinho. Sim, obrigada. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade, Camila. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui apresentando todo o nosso contexto e vamos bater um papo aí bem legal. Vamos sim. Oi, Ana, tudo bem? O pessoal dando oi aqui para vocês. Olá, Para você, Camila. Gente, sejam então, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, sim. Ó, a Lúcia. Bom, pessoal, nós convidamos a Camila porque ela tem uma história inspiradora que está ajudando várias famílias de pessoas com deficiência que necessitam do cannabis medicinal. E essas famílias que, né, precisam de apoio jurídico, consulta social. Vou dar uma mensagem aqui. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então a Camila vai contar um pouquinho da história dela pra gente e do porquê que ela começou a ajudar os pais, né, de pacientes que precisam de apoio. E ela também vai falar um pouquinho da associação onde ela trabalha. Vamos lá, Camila, então. Vou fazer para você a primeira pergunta. Camila, antes de mais nada, eu queria conhecer um pouquinho você, né? Até para as pessoas entenderem como você chegou no curso de enfermagem, né? Assim, por que esse curso, né? Da onde surgiu a vontade do curso de enfermagem, assim? Eu sempre tive um sonho em cursar uma faculdade e né, tô casada há 12 anos e eu sempre tive essa convivência com a família do meu marido e todos eles são da área da saúde. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como secretária dentro do ambiente hospitalar da área de auditoria e ali eu comecei a ver as enfermeiras atuando. Eu falei, poxa, eu preciso fazer uma faculdade, é um sonho meu, por que não cursar em enfermagem? Aí foi onde, em 2014, eu comecei a ir atrás de todo esse processo, né, para fazer o curso e me formei em 2018. Entendi. E depois que você se graduou, né? Que você se formou, o que aconteceu? Então, aí é uma loucura, né? Porque eu sempre gostei de um ambiente hospitalar, porém eu via que enfermeiras poderiam trabalhar de segunda a sexta, no máximo até sábado, e eu falei, poxa, eu quero entrar nesse ambiente, né? Não quero comprometer os meus finais de semana. E foi bem interessante porque eu passei mais de um ano procurando emprego e nada acontecia. E o meu marido, ele é podólogo e um cliente dele em comum conhecia a Abuc e falou, olha, a Abuc está precisando de uma enfermeira, você não quer fazer uma entrevista? E aí é onde começa toda essa história. Então já que você falou da Abuc, conta pra gente o que é a Abuc. A Abuc, ela é uma associação, né? O nome dela é Associação Brasileira de Usuários de Cannabis Medicinal, né? E nós estamos aí desde 2014 ajudando. Atualmente a gente está com mais de 400 famílias que estão sendo amparadas pela Abuc, né? Isso, quando eu falo amparadas, é em todos os aspectos, mesmo judicialmente, através da consulta médica, a consulta com o enfermeiro. Então a gente está trabalhando dessa forma. Pode contar, pode seguir adiante. Eu vou aproveitar um pouquinho, eu vou fixar o tema ali da live para o pessoal saber do que a gente está falando. Pessoal, a gente está falando aqui a história da Camila, tá? Para quem entrou agora. E contando, né? A Camila é enfermeira e a gente está contando um pouquinho sobre a associação onde ela trabalha e como que ela tem ajudado os pacientes, né? Principalmente as famílias de pacientes que precisam do cannabis medicinal. Então, vamos lá. O que você faz dentro da Abuc? Qual que é o seu cargo lá, primeiramente? O meu cargo é gestora, eu gerencio toda a associação em todas as etapas, né, que existe dentro dela, o circuito que a gente fala. Então, eu consigo enxergar tudo isso e direcionar ali certinho quando essa família chega, explicar para ela, olha, você vai fazer isso, vai passar por esse ponto, e a mãe consegue compreender ali toda essa trajetória que ela vai ter dentro da Abuc. Então, ela não vai entrar e ficar, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Então, eu gerencio toda essa parte e também atuo como enfermeira nessa área de orientações, de cuidado mesmo, de dar essa atenção e esse suporte
médico e terapêutico da cannabis junto com a minha equipe multidisciplinar, que aí vem o médico, né? Sempre respaldado pelo médico. Então, isso também que é bem importante deixar frisado. Jamais eu vou passar uma orientação em relação a uma medicação que o paciente está tomando se o médico não me der esse respaldo. Então, é importante a gente deixar isso daqui bem, bem claro. Com certeza. Eu até, que você começou a falar, eu lembrei de uma coisa que você me falou esses dias. Quando você entrou, né, aliás, antes de você entrar na Book, né, você tinha eu não sei a palavra exata, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que foi, assim, né? Não precisa entrar em detalhes, mas assim, como que foi quando você entrou? Porque você tinha uma visão do cannabis, né? E hoje você tem outra visão. Sim, como é que foi isso? Foi uma quebra de paradigma, na realidade. Eu vim de uma família tradicional, né? Várias pessoas da minha família se envolveram com drogas, então quando veio falar da cannabis medicinal, eu e toda a minha família pensamos no lado negativo, no lado ilegal, né? Só que quando eu parei para estudar, eu falei assim, eu fiz a entrevista e eu tive a oportunidade ali de dar a resposta depois, e quando eu parei para estudar e pensar, e muito além disso, eu sou cristã. Então, isso também é um paradigma, assim, que contribuiu muito. Então, minha família falou assim, meu Deus, como que você vai se apresentar, né, e falar que você é enfermeira e cuida de pacientes que fazem uso da cannabis medicinal? E houve realmente essa quebra que hoje todo mundo que eu conheço, né, que eu convivo, eles conhecem, eles falam, eles indicam e eles têm orgulho de entender a potência que é a cannabis medicinal na vida de uma pessoa que realmente precisa desse tratamento e que ele faz a diferença, sim. Eu acho que o preconceito é algo muito natural, né? Porque muitas pessoas não entendem de fato o que é, né? Não se aprofundam nos estudos, enfim, que hoje já existem. E, então, eu quis, na verdade, pontuar, porque você trabalhando diretamente com os pacientes tinha essa visão, e sendo da área da saúde também, então é bem legal. Obrigada por ter compartilhado isso, eu acho que isso inspira e ajuda outras pessoas pessoas assim, que não conhecem, a buscar informações. E até aproveitando, Camila, bom, a Camila já sabe, mas eu quero, né, comentar aqui com todos. A gente está com um grupo, né, Camila, lá na Mundo Adaptado, onde qualquer pessoa pode entrar lá dentro, participar desse grupo. É um grupo, na verdade, não é um grupo de conversa. As pessoas até podem conversar, mas não é um grupo só de conversação, é um grupo de conteúdo. Então, a gente está disponibilizando conteúdos lá dentro sobre cannabis medicinal. Se vocês tiverem alguma história, de repente, para contar lá dentro, alguma história pessoal, né, de vida, enfim, entrem, podem contar, a gente faz uma curadoria. E eu vou deixar aqui o link do grupo daqui a pouquinho, para a gente divulgar, que eu acho que é importante que, assim, essas informações, elas estão sendo curadas por médicos, então a gente tem certeza absoluta do que a gente está falando ali, tem toda a veracidade, né, Camila? Sim, com certeza. Tudo realmente é pautado na ciência e naquilo que a ciência tem evoluído em relação ao cannabis medicinal. E são mais, assim, de 28 mil artigos científicos que a gente tem já comprovando o benefício da cannabis medicinal em várias áreas. Com certeza. E, Camila, o que é a consultoria? Vamos falar um pouquinho do que você faz lá dentro, né, com a equipe de vocês na Book. O que é uma consultoria jurídica e uma consultoria social? Assim, o que vem primeiro? Quando um pai, por exemplo, chega, conversa com vocês, entra em contato, olha, eu estou em dúvida, eu não sei nada sobre esse assunto, me falaram que pode ajudar meu filho. O que você faz? Qual que é o primeiro passo, assim, para as pessoas entenderem? A partir do momento que o paciente ele entra em contato, seja pelo site, ou uma mãe que indicou e o paciente veio e chegou até a Book,
eu retorno, faço esse retorno e ali eu tento sanar algumas dúvidas que surgem a princípio. E realmente é o que a Book pode me oferecer e como que eu vou obter esse resultado, né? São essas as dúvidas que a gente vai tirando nesse início aqui. Então, a primeira coisa que o paciente ou a mãe ela precisa compreender é que ela precisa de uma receita e de um laudo para conseguir esse acesso gratuito ao nosso jurídico aqui. E a Book hoje, ela tem parcerias com clínicas que tem esses médicos que são prescritores. E aí a gente encaminha, a minha secretária, ela marca essa consulta, né, para um dia específico, o paciente passa em consulta com esse médico, ali acontece uma triagem da minha parte também, onde eu ligo para o paciente, falo, olha, como que você tá, né, quero entender a tua história, e ali a gente passa um tempo eu conhecendo a história dessa mãe, ouvindo, né, o que ela tem ali para captar, porque é importante a gente compreender o todo desse paciente, né, não só olhar para a patologia dele, para a deficiência dele, não, ele é além disso, ele existe um todo ali. Isso é muito importante a gente pontuar aqui, que muitas vezes as pessoas acham que elas vão vir para a Book e a vida delas serão solucionadas, mas existe todo um processo. Então o paciente ele entra, ele passa em consulta, o médico encaminha o laudo e a receita para nós aqui, e aí a gente começa toda a parte burocrática, que é de captação de documentação, que é a autorização da Anvisa, porque os medicamentos ainda, né, são importados. E depois disso vem o acesso aos advogados, que também é uma equipe terceirizada nossa, que contribui para a gente aqui muito mesmo. E eles são um braço muito forte, né? Sem eles, assim, a gente não conseguiria ver o que nós podemos ver aqui, né? São essas famílias recebendo essas medicações totalmente gratuitas ainda no conforto do seu lar. Então, essa consultoria do jurídico é a seguinte, eles entram com um processo contra a União Federal ou contra o Estado em que a paciente mora, e ali vai um decorrer de um processo. E vale pontuar que, assim, todo o processo que depende da justiça, ela já foge do nosso controle, porque a gente está dependendo de um terceiro para julgar essa causa, né, Carla? Então, assim, é bem diferente quando a gente fala para um paciente que tem condições de comprar um frasco, que chega até nós e fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda para orientação, para um médico que possa prescrever, mas eu posso comprar. É totalmente diferente, porque ali dele já é imediato. Né? Então, a gente tem um termo aqui que o jurídico usa, que é uma tutela de antecipação. Enquanto o paciente segue com o processo, ele comprova para o juiz ali todas as questões do porquê ele está pedindo essa tutela de antecipação para que o medicamento chegue antes do veredito final, do juiz dar esse veredito ou não. Ou seja, vocês fazem todo o apoio jurídico. Todo. Independe, não significa que a pessoa vai, né, conseguir, mas vocês dão todo o apoio e respaldo para que ela tenha os caminhos, né? Porque para fazer isso sozinho não é fácil, né, Camila? Não. Não é uma coisa simples, né? Até mesmo, assim, a maioria das mães que a gente tem acompanhado, né, eu tô aqui há 2 anos, e a maioria delas tem uma dificuldade, assim, limitações mesmo no dia a dia. Não pode sair por conta do filho, tem dificuldade de ir no mercado, assim, hoje eu tenho uma realidade, assim, muito, muito real mesmo, assim, de mães que são extremamente carentes, que não têm condições de imprimir uma folha, né? Onde assim a gente vai tentando instruir da melhor maneira para que ela também tenha acesso a isso. Então é através de toda essa visão. E até mesmo eu falo pro meu pessoal que eu falo, olha gente, vocês são advogados, mas vocês podem ser advogados humanos, humanizados, né? Pensando que você está falando com uma mãe e não é apenas aquela mãe, tem toda uma história ali que corre e que a gente precisa compreender e dar voz para ela. Eu entrei aqui com meu perfil particular só para inserir o link para vocês, pessoal. Então, se vocês puderem acessar o link do grupo, é ali que a gente está levando as informações para todos. Sim.
Nossa, Camila, quanta informação importante, assim. Então, quem, por exemplo, tiver interesse em saber como funciona um pouco melhor, contar a história, é só entrar em contato contigo, é isso? Isso Na mesmo. associação. Tá. Bom, e quais as patologias, assim, que você atende, né? Eu sei que são diversas, eu sei que existe estudos para uma parte, estudos para outra, né? Tem todo esse tema, ele é até complicado a gente conversar sobre ele, porque é um tema até difícil de abordar. Mas vocês têm alguma patologia que vocês atendem mais do que outras? Sim, na realidade, a gente, em 2019, no início, quando eu entrei na BUC, nós estávamos abertos a atender diversas patologias. Só que eu, como da área da saúde, eu precisei ver e analisar que a gente precisava ter um foco para a gente dar um atendimento com qualidade. Então, não adianta ter tudo e você ir ali dando não 100%. Então, hoje, atualmente, nós só atendemos pacientes com autismo e epilepsia, né? E quando a gente fala de autismo, são todos os graus, porque hoje a gente já está falando de uma questão global, não tem mais severo, né? Enfim, graças a Deus essa ótica mudou, porque a gente não pode limitar um paciente que ele num dia não está bem, né? Então, isso é importante a gente pontuar também. E a epilepsia também, a gente atende pacientes com PC, que é paralisia cerebral, síndrome de West, tudo que é relacionado de patologias que deram sequelas que causam epilepsia, nós também atendemos, isso é importante ressaltar, porque ele vai ter o CID, que comprove a epilepsia e a necessidade da cannabis, né? Então, atualmente, hoje aqui na BUC, nós estamos atendendo pacientes dessas duas patologias. Entendi. Isso também não significa que esses pacientes, na verdade, esses pacientes, né, é bom sempre a gente deixar isso bem, bem claro, que esses pacientes eles vão passar por uma triagem, né? Não significa que eles irão ter o atendimento que eles desejam, porque o médico tem que avaliar, né, todo o contexto daquele paciente, né? Tanto que, assim, isso mesmo, essa questão do meu acolhimento, da minha ficha de identificação, já é para facilitar tanto para o pai quanto para o médico essa questão, assim, às vezes o paciente vem, ele tem uma suspeita de um laudo que surgiu uma hipótese dele ter autismo, vamos usar esse exemplo, e não houve o diagnóstico fechado. Não tem como a gente atender um paciente que não tem um diagnóstico fechado, por exemplo. Então, a gente precisa do CID desse paciente para estar passando por isso que, assim, é todo o histórico. Tem uma ficha ali de anamnese que a gente questiona toda a situação da mãe, o peso, que também é muito importante para o médico saber ali a dosagem que ele vai. Mas, assim, é totalmente médico-paciente. E é ali onde o médico vai orientar o paciente também, a princípio, na primeira consulta, de qual vai ser o caminho também. Eles já estão preparados para isso. Ah, entendi. E assim, conta um pouquinho pra gente qual a expectativa. Eu, como mãe, eu sei as minhas expectativas, né? Porque eu já fui atrás dessas informações lá atrás, lá em 2013, né? Na época que o Léo, ele tinha muitas crises convulsivas, gente, assim, não tinha o que cessassem as crises, assim. A gente acabou conseguindo, mas depois de, nossa, foram acho que umas 10 tentativas de medicações, assim, porque a gente já estava em busca do cannabis medicinal, justamente por conta da frequência, eram crises diárias na época, né? Depois que foram espaçando, assim, quando a gente conseguiu o medicamento. Mas, assim, qual que é a expectativa que essas mães chegam no primeiro contato, assim? Como é que é isso? Então, a expectativa sempre é a mesma, assim. E a pergunta também que elas fazem é: a cannabis realmente vai salvar a vida do meu filho? Essa é a pergunta principal, é a top 1. Vai mudar a vida do meu filho? E a gente não pode falar dessa... Eu vou garantir para você, Carla, que você tomando as gotinhas, o seu filho ele nunca mais vai ter crises epiléticas ou ele não vai mais ter crises em relação ao autismo.
A gente não pode garantir isso. Mas a minha experiência diária com elas é assim, eu posso contar o caso de uma mãe que eu me emociono muito de pensar nela, porque é uma afinidade muito grande que a gente criou, porque quantas vezes ela entrava de madrugada comigo, me chamando, Camila, minha filha vai morrer e eu não sei o que fazer. Nossa. De tantas crises que aquela menina tinha. Ela tinha, assim, por dia umas 50, 60 crises. E eu olhando para essa história, eu consigo ver a ansiedade que a mãe tem quando ela chega para mim, para esse primeiro contato, eu preciso desse medicamento. E por isso que logo no primeiro contato eu já explico, olha, para o medicamento chegar é um processo e ele não é rápido. E uma das coisas que eu gosto muito de sempre deixar em pauta na book é a transparência do nosso trabalho. Né? Porque não adianta falar para você, Carla, vai ser super rápido, fique tranquila. Semana que vem você vai falar assim, super rápido. Né? E essa não é a nossa realidade aqui. Então, essa mãe, quando ela chegou para mim, ela compreendeu tudo. Ela é do estado de Minas Gerais, que hoje a gente não consegue mais atender essa demanda pelo nível de dificuldade que é do estado compreender que o SUS ele é obrigado a pagar o canabidiol para um paciente. Então, a gente teve que abrir mão de alguns estados porque a gente percebeu que não dava, mas o dela, graças a Deus, a gente conseguiu vencer a causa. Ela hoje tem ali o medicamento sempre disponível, não acaba mais, que também é uma das ansiedades da mãe. Quando ela recebe a tutela de antecipação, ela recebe o medicamento e ele acaba. E muitas vezes o juiz não renova essa tutela. E elas observam a melhora, né? Porque existe uma melhora gradativa. E no caso dela, foi sensacional, porque assim, quando ela começou com as primeiras gotinhas, em questão assim de 50 a 60 crises, no outro dia ela teve 3 crises de ausência, que é totalmente diferente das crises que ela tinha de cair, de ter que usar o capacete. Então, assim, realmente existe uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Mas também é aquilo que o médico sempre vai orientar e a gente sempre orienta. Ela mudou totalmente o estilo de vida da família. Então, a família era sedentária, passou a não ser mais sedentária. Então, as expectativas que as mães veem é assim, meu filho vai ser curado com a cannabis? Não, ele não vai ser curado, mas uma qualidade de vida melhor você vai ter. Então, é isso que a gente sempre tem que deixar em pauta, assim, a cannabis não cura. Sim, e é legal até você comentar um pouquinho, que a gente, não sei se você pode falar sobre isso, mas sobre, assim, de repente, um medicamento pode não dar certo, tem que tentar outro, ou não Sim. é assim que funciona? É assim? Eu vou falar, no caso de pessoas que têm epilepsia, é um pouco mais tranquilo, porque quando ele entra ali em contato com o CBD, e o CBD ele é anticonvulsivante. É um dos principais ativos dele, é controle de convulsão. Quando eu falo do autismo, já é mais diferente, porque eles têm uma hipersensibilidade ao tipo de cepa, ao tipo do óleo, a quantidade de THC, porque o THC hoje já foi super comprovado, eu vou falar por experiência própria, os autistas eles precisam de THC. As pessoas que eu oriento, eu percebo que o CBD é muito bom para o autista, porque o cognitivo dele, Carla, é sensacional. Eu tenho uma mãe que a primeira vez assim que ela entrou em contato comigo, a gente fez, e ela tem gêmeos, os 2 meninos. E ela começou a contar a história, passou pelo médico, fez o medicamento, chegou na casa dela, mediante a tutela de antecipação. Em uma semana, a criança começou a falar e colocar máscara. E ele não colocava, e ele não verbalizava. Na outra semana, ele começou a colocar o tênis e mostrar a porta, tipo, eu quero sair. Para uma mãe que nunca viu o filho esboçar qualquer tipo de reação, até eu já tive um ganho e eu não sou mãe, mas assim, a alegria delas é a minha e a tristeza também compartilho da mesma. Então, eu imagino quando eu respondo para elas, e isso assim me dói o coração todas as vezes, quando elas vêm para mim e falam assim: Camila, e aí, como que tá o processo? O medicamento não chega, meu filho tá muito mal. Aquilo acaba comigo, porque se eu pudesse, eu chegaria lá no juiz e falaria assim: olha, por favor, meritíssimo,
libera essa medicação para essa mãe, olha o que ela passa. Eu vejo o que ela passa. E assim, eu vejo, não é nem 5%. É aquilo que ela me conta naquele dia, né? Então, Com certeza. são expectativas assim que são bem elevadas, mas que eu tento ali com muito cuidado trazer a realidade, a nossa realidade hoje, né? Que a gente pode oferecer para essa mãe. E existem, você consegue dar um exemplo, até importante, eu acho, a gente falar isso, né? Tem toda uma triagem, a gente sabe, novamente aqui, os pacientes passam por consulta médica, tem a consultoria jurídica, o canabidiol, aliás, o CBD pode dar certo, pode não dar certo, Pode não dar para certo. determinado paciente. Você tem algum exemplo de casos que não deram certo? É importante, Tenho. sabe, Camila, porque a gente precisa deixar claro que não é um milagre, né? É Exatamente. algo que Não a é. gente que tem estudos, né? Existem estudos, mas que, né, os pais também não podem achar que vai assim já de cara conseguir uma melhora. Pode acontecer, como pode também não acontecer. Tem os dois lados, Sim. né? Nem medicamento alopático, né, das grandes farmácias te traz um milagre. Muito pelo contrário, né? Ele melhora uma coisa, mas agride outra. É bem complicado essa parte. Então, assim, eu tenho exemplo, sim, de inclusive, eu recebo muitos gêmeos aqui na associação. E eles começaram a tomar um tipo de óleo e deu um efeito rebote para eles, porque o nível de THC, eles eram hipersensíveis, então tinha que ser um óleo com um pouquinho menos. Então a gente teve que ir trabalhando isso. E assim, isso acaba também mexendo e frustrando a mãe, porque ela acha que nesse primeiro contato com o óleo, ela vai ter ali uma... É até bom você ter pontado essa questão do grupo, porque a gente vai passar informação. E a mãe, ela não vai ter isso, mas está fazendo esse pro filho da outra, mas não está fazendo pro meu. Mas o meu sistema é diferente do seu, Carla. A dosagem que eu vou tomar é diferente do que a Carla vai precisar. Então, é isso que a gente precisa compreender aqui. Nós estamos falando de pessoas únicas, mesmo sendo gêmeos, por exemplo. Porque o efeito que deu positivo em um dos gêmeos que eu acabei de pontuar, não deu no outro. Então, a gente teve que ir caminhando com esse ajuste de dose. E aí, essa minha parte também, que eu amo fazer esse acompanhamento, né? Elas vêm me passando feedback de quantas gotinhas eu vou passando para o médico, a gente vai conversando e ajustando toda essa questão de dosagem. Mas sim, pode não dar certo o primeiro medicamento que elas entrem em contato. É bacana, acho que, deixa eu ver se eu diminuir o volume aqui sem querer. É legal você falar sobre isso, porque assim, a gente passa por vários médicos aqui com o Léo, e uma coisa assim que os médicos sempre falam, né? A dosagem ela tem que ser aquela que o médico está prescrevendo, porque assim, a dosagem ela pode ser, de repente, a mesma medicação ela pode tratar a epilepsia, e pode tratar, de repente, uma dose menor, ela pode tratar outra patologia, né? E a gente, como mãe, a gente tem que ficar muito esperto com isso, de fato, e avaliar, né? Então, tem que realmente ter um respaldo médico. E eu tô insistindo nisso, sabe, Camila? Porque aqui na Mundo Adaptado, eu recebo muitas mães me perguntando, você conhece isso, conhece aquilo, assim, desde produtos, e assim, tudo que você pode imaginar. E uma vez, eu recebi um contato de uma mãe, que, aliás, não era nem uma mãe, eu acho que era uma pessoa de uma associação também, mas não era de cannabis medicinal, mas essa moça estava desesperada para ajudar essa mãe, porque a mãe, ela, não sei como ela fez isso, mas ela medicou o filho com cannabis medicinal sem o médico. E a criança estava, assim, muito mal, sabe? E aí chega para mim uma situação dessa. É muito. Caiu? Ai, gente, caiu. Camila, se você puder entrar de novo, porque caiu. Só um minutinho, pessoal. Tá aqui já a Camila.
e voltei. Caiu. Então é isso que eu quis, assim, deixar pontuar, porque tem que ter o médico. Não dá para fazer nada por conta. É um medicamento, gente. Não dá para brincar com isso. É a vida de uma pessoa, né? E você sabe que você pontuou assim, um dos fatos mais importantes para mim aqui. N mães, assim, porque não é um medicamento de alto custo, Carla. A gente está falando, assim, de medicamentos caríssimos por ser importados, né? Então, eu tenho mães que, assim, na sua simplicidade, falam assim, eu vou comprar, né, ali ilegalmente e vou oferecer para o meu filho. Eu posso fazer isso? Falei assim, olha, é a sua vida em risco e a vida do seu filho, porque você está dando algo para ele que você não sabe o que contém. Porque hoje a gente fala no Mercado Livre, infelizmente, o que tem de medicamentos à venda ali. Então, essa questão do auto se medicar e até mesmo qualquer outro tipo de medicamento fora a cannabis medicinal. Quando você fala em medicar o seu próprio filho, sem passar por um médico para ele estar prescrevendo a dosagem, o nível de quantas horas você vai poder tomar, porque isso a gente trabalha também. A gente, quando o paciente vem, eu pergunto todas as medicações que ele toma, a dosagem, o horário, porque a gente vai ajustar a cannabis num horário aí que não fique próximo. Tem todo uma linha terapêutica que a gente orienta a mãe, né? E uma mãe é muito corajosa de chegar, né? São corajosas porque querem ver o resultado, mas acabam colocando em risco, sim. Isso é bem perigoso. A Bia até pontuou aqui, né, que todo medicamento mal administrado faz mal, né? Não é só a cannabis, mas é importante realmente a gente pontuar. E a equipe médica, Camila, que existe, que estão com vocês, né? Quem são, assim, quais os médicos, né? Eu digo não o nome deles, mas quais as especialidades deles? Então, atualmente nós temos aqui, porque assim, o CRF ele não proíbe, né, médicos, clínicos, enfim, não proíbe de estar prescrevendo. Então, atualmente nós temos aqui clínicos gerais, que são prescritores há anos e que têm experiência realmente com a cannabis medicinal. Porque uma coisa que eu vejo, chega muitos pacientes para mim, assim, eu tenho a receita que o médico me deu, mas ele não sabe me orientar. Esse também é uma questão muito importante para a gente pontuar. Por isso a importância de você procurar médicos que tenham a experiência com a cannabis medicinal, que vai poder te acompanhar e te dar um suporte. Então, por exemplo, quando eu preciso eu estou com dor de cabeça e eu vou num neurologista. Não vai adiantar eu ir num médico que ele não vai saber tratar a minha parte neurológica. E o sistema endocannabinoide, ele é muito estudado hoje em dia. E esses médicos que a gente trabalha, eles dão aula, dão palestras hoje, treinamentos para outros médicos também. Então, vale a pena pontuar, procure se informar se o médico ele tem, sim, experiência em prescrever, que você surgiu uma dúvida, ele vai estar capacitado a te responder e não vai prescrever o canabidiol para você e vai te abandonar. Porque é o que eu vejo muito acontecendo aqui. As mães chegam e falam, eu já tenho a receita, eu posso entrar na Book? E aí eu explico para elas, olha, seria interessante se o meu médico te conhecesse e você conseguisse do zero ter um suporte nosso aqui. Então isso é importante a gente também pontuar. Às vezes o paciente vem e também tem uma questão ética, né? O médico ele prescreveu e o outro médico vai pegar para dar continuidade de algo que ele nem conhece. Sim. É mais ou menos isso. Eu quando levei o Léo, né, há muitos anos atrás, muitos também não, né, porque ele tem 9 anos, mas assim, há uns 4 anos atrás, ele já estava com as crises mais estabilizadas, assim, né, e mesmo assim, eu ficava com a ideia do canabidiol, eu falava, né, será que de repente não é o caso? E eu procurei alguns médicos, assim, e médicos que tinham realmente o entendimento, que conheciam, né, que prescreviam. E para o Léo não foi indicado na época. Por quê? Porque ele estava com as crises controladas, né?
Se fosse lá atrás, quando ele tinha aquelas crises diárias, aí provavelmente, né, se a gente não conseguisse na época a medicação, enfim, provavelmente seria prescrito para ele. Mas a gente acabou achando um outro medicamento, enfim, na época eu acabei, e era faz muitos e muitos anos, assim, lá atrás mesmo, bem no comecinho, que não tinha muita gente falando sobre canabidiol. Mas eu estou dizendo isso porque não significa que o médico, né, que parceiro de vocês, vai prescrever. Ele vai avaliar, né? É por isso que existe a consulta mesmo com ele. Mas assim, a mãe, ela chega com anseio, a maioria das mães, elas chegam com anseio da seguinte: os medicamentos alopáticos a longo prazo, eles têm os efeitos colaterais, né? E esse o maior medo das mães que eu vejo aqui. Se eu posso pontuar assim, o medo número 1 é do tratamento não dar certo. O medo número 2 é dos efeitos colaterais de todos os remédios que o filho dela toma. Eu tenho pacientes aqui que tomam, tipo assim, mais de 10 drogas. Nossa. Entende? Então, assim, não é... é aquilo que eu acabei de falar, ele está controlando uma coisa, mas ele pode, a longo prazo, vir a piorar a outra, e é isso que elas têm muito receio. Então, assim, realmente, essa questão do médico-paciente, ele é individual. O médico, ele vai olhar para o filho, para o paciente ali, às vezes o paciente é até maior de idade mesmo, que tem crises convulsivas e que toma o medicamento há anos e que está com um problema hepático, que é os casos que eu tenho aqui também, que a gente tem que cuidar muito bem desses casos delicados, né? Então, a gente precisa pontuar muito bem isso, corretíssimo o que você está falando, é muito pessoal. Às vezes, realmente tem pessoas que ela tem essa intolerância, o sistema dela ocorre essa intolerância dele não suportar o canabidiol. E aí a gente tem que ir às vezes, é aquilo que eu falei, a gente muda o óleo para um outro tipo de cepa, para outro tipo de óleo, mas sim, isso acontece, mas com orientação totalmente do médico. Pode acontecer, é uma dúvida mesmo, não sei como funciona aí dentro, mas pode acontecer, por exemplo, da mãe ter um médico e de repente esses médicos se conversam, e vocês, né, terem o médico de vocês e esses médicos se conversarem para, assim, chegar para atender junto aquele paciente, dependendo do médico, se o médico tiver experiência no canabidiol, também dependendo se são especialidades diferentes. Então, assim, pensando num atendimento humanizado, numa equipe ia ser perfeito isso. Mas existe essa questão de conduta ética deles entre o CFR mesmo e, enfim, eles se respeitam ali. Então, pode ser que, por exemplo, o médico João, ele vá prescrever 2 gotinhas por dia e o outro médico vai prescrever 5 gotas por dia, porque ele, sabe, o olhar é diferente, mas que realmente, assim, é por isso que eu gosto de ser enfermeira, porque eles têm esse olhar e a gente tem um olhar totalmente diferente, porque a gente vê o todo do paciente mesmo, né? Eles também veem, mas a nossa parte ali, o contato é muito maior, né? O paciente com o médico, até mesmo quando a gente fala em consulta, num hospital, por exemplo, o contato é muito maior com o enfermeiro que está ali cuidando, orientando, do que com o médico, mas essa equipe multidisciplinar funciona muito bem aqui na BUC, né? Acho que a gente está aí com 2 médicos capacitados nos ajudando, tá para vir mais alguns, né? A gente está tentando fechar uma parceria aí com uma clínica e esperando que venha mesmo esses médicos e que a gente tenha essa roda de discussão de casos. Isso faz crescer, isso traz conhecimento. Acabou minha bateria aqui e eu estou conectando. Não, muito interessante, bem bacana, bem pontuado. Isso é verdade, acontece muito mesmo. Cada médico tem uma conduta e não tem como, mas ter essa roda de conversa, acho que é o mundo ideal, né? Mas tem um caminho para percorrer, mas isso vai acontecer, né? Eu acho que aos poucos vai acontecendo. Aqui eu não posso reclamar, Carla. Aqui eu tenho liberdade com eles.
né? De falar assim, olha, eu penso que pode ser assim, o que você pensa? E o médico vir falar, Camila, eu penso que pode ser assim, vamos tentar? E a gente vai, orienta o paciente, a gente vê os benefícios de uma equipe multidisciplinar ali atuando diretamente a esse caso. Mas que esse seria um mundo perfeito para todas as áreas, realmente seria. Eu sempre falo, sempre abordo esse assunto, só que como mãe, sobre a humanização. É interessante que alguns médicos, eles têm muito forte essa questão da humanização, e outros não, né? Eu acho que isso tá voltando, né? Devagarzinho, então está sendo resgatado. Porque o Léo, também, mais uma vez, né, a minha experiência com ele, bom, enfim, eu tive, assim, dias e dias com ele na UTI, que eu tenho certeza que se tanto eu quanto o pai dele, né, não tivéssemos avisado os médicos, muitas vezes, que estava acontecendo alguma coisa, que a gente achou qualquer coisinha ali errada, né, de repente dentro da incubadora, eles não teriam a visão, né, que eles tiveram com o Léo. Então, até a gente brincava, assim, que a gente salvou o Léo algumas vezes, né, porque, meu Deus, eram tantas coisas, assim, inusitadas que aconteciam, que se eu for contar aqui, ninguém acredita, porque eu sou leiga, né, eu não sou médica, mas eu chegava para o médico e falava assim, olha, doutor, eu fiquei o dia todo aqui, tá me ouvindo? Cortou um pouquinho? Cortou. Tá. Eu fiquei o dia todo aqui observando e eu percebi que quando estão administrando o leite, né, que é a alimentação, ele começa a respirar diferente e começa a sair uma gotícula por ali, por exemplo, por outro lado. E os médicos olhavam assim e falavam, essa menina, né, essa moça é louca, porque como assim vai, né, sair, tá entrando de um lado e saindo de outro? Eu falei, tá, eu tenho certeza, eu vi alguma coisa, tá errado, toda vez que ele vai se alimentar. E eram assim. E no final das contas, né, a gente falando e falando, de repente uma médica para, ela falou, olha, tem coerência? Todo mundo assim me olhava como se eu fosse maluca, né, porque... E tem coerência, porque ele nasceu prematuro de 5 meses, os órgãos talvez não estejam tão bem formados, e de repente ele está recebendo leite por um local, e pode ser que tenha uma fístula, alguma coisa que está levando o leite para outro. E isso pode dar sérias consequências. E eu digo isso, assim, porque por conta de eu costumo falar com médicos, eu falo assim, desde uma dorzinha que eu tô lá no dedinho do pé, eu falo, né? Estou falando assim mais do Léo, mas por quê? Porque às vezes para nós uma coisa que não tem lógica, algum médico vai ter. Né? Então, essa equipe trabalhando juntos aí entre vocês, eu acho que você, né, os médicos, enfim, e as mães também falando o que o paciente, o que é, né, a criança, enfim, como ela é, o que deu certo, o que não deu certo, eu acho que é fundamental, né? É muito importante mesmo. E isso é humanização, o fato do médico e na área da saúde olhar de uma outra forma para isso. Sim, e realmente, assim, o que a gente compreende aqui na BUC é que a gente dá essas orientações para as mães, mas para que elas tenham autonomia. Porque o dia a dia, quem vive, conhece realmente o filho. E na realidade, eu falo que é um sexto sentido surreal que a mãe tem. Eu tenho uma mãe que ela falou assim, eu sinto quando meu filho vai ter crise. E ele tem a crise, sabe? É esse instinto materno. E isso faz sentido, porque quando a mãe ela percebe que o filho vai entrar numa crise, ela administra, ela adianta a dosagem do CBD e controla a crise do filho ali para ele não precisar para passar por todo aquele desgaste. Então, aqui a gente muito mais cresce nesse relacionamento com as mães do que é o contrário, é uma troca muito, muito intensa. Muito legal. Você já falou muito, assim, algumas dúvidas aqui, mas, na tua opinião, quais as dúvidas mais frequentes que chegam até você? Sim. Meu filho vai ser curado? Não, ele não vai ser curado. Demora muito para eu ver o tratamento realmente efetivo?
Varia. Tem casos assim que uma gotinha da noite pro dia, o paciente já mostra uma melhora. Tem casos que demoram aí uns 15, 20 dias para a gente conseguir ajustar a dosagem e a mãe ver uma melhora gradativa. Uma coisa também muito interessante é que a maioria delas, das mães que eu lido, elas vêm de um contexto muito negativo, né? De abandono, de lares agressivos e assim, socioeconômico também muito difícil de se ver. E então elas estão tão nesse mundo negativo que às vezes elas não enxergam uma melhora de 1%. Então a gente também encaminha elas para olhar e falar assim, olha, seu filho, ele não vestiu um tênis, vou dar esse exemplo, mas ele está vestindo um tênis, né? Esses dias uma mãe falou assim para mim, Camila, eu não vejo nenhuma melhora no meu filho. Aí eu falei assim, não, vamos compreender aqui. Como que ele estava? Ah, ele estava extremamente agressivo e gritava muito. Agora ele só grita quando eu digo não para ele. Falei, opa, a gente já tá vendo uma melhora aqui. E aí vou conversando com elas. Aí, esse ponto também, né, da gente... Elas veem, ah, não tá dando um certo tratamento. Calma, vamos observar e a gente olha todo esse contexto e vai trazendo as orientações necessárias para cada caso. Outras dúvidas frequentes que a gente tem é: esse medicamento vai viciar o meu filho? Vai causar uma dependência? Não, ele não causa dependência, já é comprovado cientificamente isso, né? Ele não traz esse efeito, porque o CBD, quando a gente fala, né, ele não traz efeito psicoativo para causar qualquer tipo ali de dependência, mas é tão pouco quando a gente fala do THC, aqui no Brasil é até 0,2 ou 0,3% de um óleo ali de 30 ml, então ele não dá para causar dependência, né? E outras dúvidas que eu posso aqui, que são dúvidas internas, elas pensam que quando, por exemplo, sai a autorização da Anvisa, elas já vão receber o processo com óleo, e isso não é verdade, porque a autorização da Anvisa é apenas um documento para a gente constituir esse processo, montar esse processo. Outras dúvidas também o meu óleo, recebi meu óleo, e agora? Como que eu vou conduzir tudo isso? Eu vou ficar sem óleo? Então, a gente sempre trabalha com uma antecipação, o jurídico sempre tem ali, a gente faz esse ajuste de dose, faz um cálculo para ver quanto tempo vai durar esses frascos que essa mãe recebeu, para o jurídico já solicitar novamente para esse paciente não ficar sem o medicamento. Mais ou menos assim. Entendi. E tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, ainda dá um tempinho aqui. Eu não estou conseguindo enxergar, não sei por que você está conseguindo ver, Eu tô. Quem está com as crises controladas não pode tomar? Olha, aqui eu tenho pacientes que saíram dos medicamentos alopáticos e estão só com o canabidiol e tá tudo bem. Eles trocaram, a mãe decidiu junto com o médico, né, tá tirando esses medicamentos alopáticos e introduzindo a cannabis, mas assim, é um processo gradativo e muito longo para isso acontecer, e é somente com a orientação do médico para isso acontecer, mas pode sim. Joia. Ó, Camila, parabéns por seu profissionalismo. A Rose está falando aqui. A Karen pergunta, quem está com as crises... Não, essa aqui você já falou, né? Isso. Deixa eu ver. A Karen também perguntou, vocês só trabalham com crianças autistas ou adultos também? Então, nós trabalhamos assim, a patologia é autismo e epilepsia, indiferente da idade. Então, eu tenho um paciente com 55 anos que tem crise de epilepsia, que faz tratamento, que foi beneficiado aqui pela BUC. Então, é indiferente. Tenho pacientes também autistas com mais de 30 anos. Eu acho que a Karen perguntou, porque eu estou falando aqui de mães, né, Karen? Mas é que é meu dia a dia e eu acabo comentando mais, mas que bom, que legal saber disso. Tem mais, eu vi mais uma pergunta. Acho que a Bia também colocou aqui, mas a gente já perguntou. Vamos lá. Camila, então, a gente já está chegando no finalzinho. Se você puder me falar quais as cidades a BUC, acho que cortou, né?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem será que caiu? Fui eu? Não, foi a Camila. Camila, você está aqui de volta, vamos te colocar aqui no finalzinho. Caí. Caiu. Mas tudo bem, a gente já tá indo. Tá me ouvindo? Tô. Tá. A gente dá um jeito. Eu não sabia se era eu ou você que tinha caído. Só para finalizar, Camila, quais as cidades a BUC atende hoje? Sim, nós estamos atendendo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. São esses 4 estados que nós atendemos. Conseguimos atender essa demanda em questão de processo, para montar um processo, né, nessas cidades, nesses estados. Ah, bacana. Bom, pessoal, então, assim, é importante a gente falar mais uma vez, a gente já comentou no comecinho da live, que nós estamos com um grupo de conteúdo lá dentro da Mundo Adaptado. Eu até passei o link ali, eu vou passar novamente para vocês. Então, quem quiser receber conteúdo relevante com curadoria de profissionais, como a Camila, né? A Camila, ela vai nos ajudar respondendo dúvidas que vocês tenham. Então, assim, cada conteúdo que a Mundo Adaptado disparar, ou que até mesmo qualquer pessoa pode disparar, né? Ela vai estar nos ajudando a identificar, né, o que está certo, o que está errado, junto com os profissionais da saúde que trabalham com ela. Então, entrem no link e aí vocês têm que só, enfim, entrar no link, já faz o cadastrinho rápido lá, que é para entrar mesmo na plataforma, uma coisa bem simples. E aí vocês podem, toda vez que receber o conteúdo, lá no campo comentários, vocês podem deixar uma pergunta que se a Camila na hora não receber a pergunta, eu entro em contato com ela, ou o pessoal da equipe aqui avisa, né, a Camila, ou quem puder responder, né, que a gente, um dos nossos parceiros aqui podem responder. É isso, né, Camila? Você me autoriza a fazer isso? Claro, com certeza. Tá, então eu vou deixar aqui o link. Eu vou colocar em meu nome, tá? Sim. Vejo se receberam aí. Caso vocês não consigam entrar por aqui, é só entrar em mundoadaptado.com.br, que está lá na barrinha, lá em cima, na barrinha verde, está lá, Grupo Cannabis. É só entrar também, clicar lá, que já vai cair dentro de um grupo. É um grupo de conteúdo, tá, gente? Não é um grupo de WhatsApp, é um grupo para receber conteúdo. Então, cada vez que tiver um conteúdo novo, vocês vão receber um alerta, enfim, um e-mail, vocês vão receber pelo sinalizador lá do computador de vocês. Camila, muito obrigada, foi maravilhosa a live, assim, espero ter você aqui de novo com a gente, né, em breve. Ao Renato, parabéns, Camila, a BUC Carly Mundo Adaptado, uma bela conexão para ajudar muitas famílias. É isso aí. Obrigada. E quem tiver dúvida, né, entre em contato. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. É isso, a gente está aqui realmente para prestar esse atendimento humanizado para essas mães, para todos os tipos de pacientes, né, que a gente pontuou aqui. E eu espero que essa live possa ter sido realmente bem esclarecedora e que possa tirar e quebrar todos esses paradigmas que existem em relação à cannabis medicinal e que ela sim pode te gerar uma qualidade de vida mesmo, né? Digo isso por experiências aqui através de vários relatos que nós temos. E nós ficamos aqui à disposição para tirar dúvidas, ajudar na medida que nós conseguimos aqui, tá bom? Obrigada, Carla, pela oportunidade e realmente foi uma parceria muito boa. Obrigada, Camila. Até, pessoal, essa live, ela vai estar lá na plataforma, nesse grupo de conteúdo, tá? Então, se vocês quiserem depois divulgar, enfim, mostrar para alguém que vocês conheçam, que de repente precisa ouvir essas informações, é só entrar lá no grupo, pegar o link e encaminhar para a pessoa que ela vai receber a live. Certo? Então, Camila, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. E um abraço a todas aí dentro, né, que
Que vocês continuem ajudando muitas e muitas famílias. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.